estou falando daquela situação que você foi pego de surpresa. Uma notícia, um momento, uma situação específica que você foi pego completamente de surpresa e você fala, eu não sei o que fazer. E aí alguns ao seu redor começam a olhar e falar, olha a situação que fulana está vivendo. Lembra que semana passada o pastor Maurício até falou muito sobre isso, alguns hábitos ruins que a igreja, não a verdadeira igreja de Cristo, mas nós que ainda estamos lutando para ser essa verdadeira igreja, ela começou a ponto de ver alguém passando uma situação difícil, um momento totalmente fora do eixo, e ao invés de nós estendermos a mão para ajudar, a gente vai lá e critica, julga. Você já ficou numa situação dessa alguma vez na vida? Você já se encontrou em uma situação onde as pessoas olhavam para você e falavam, deve merecer, se está acontecendo tudo isso, alguma coisa de errada tem. Não, mas está vendo? Também, coitado, está passando uma crise financeira. Também quer o quê? Não trabalha, não se esforça. Alguém sempre quer achar um motivo para o seu problema. Já reparou isso? Quantas pessoas você conhece que tentam achar o motivo do teu problema, a causa do teu problema, mas não de uma maneira construtiva, não de uma maneira amorosa, tentando dizer, olha, vamos encontrar a razão, a causa, para que nós possamos então chegar à solução. Grande parte das vezes, a palavra de Deus ela fala que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, nós não podemos esperar muita coisa boa do mundo. Nós não podemos esperar conselhos fenomenais. Nós não podemos esperar, às vezes, uma atenção, um carinho. O que nós esperamos, muitas vezes, é crítica. E eu quero falar com vocês nessa manhã, pode colocar, pastor, sobre os resultados. As pessoas te julgam, te classificam, te rotulam, baseado nos resultados que você alcança. A nossa sociedade nos mede baseado em resultados. É ou não é? Sim ou não? Gente, eu sei que vocês estão trabalhando muito aí, mas deixa eu pedir uma ajuda. Diminui um pouco o ganho, está ecoando bastante. Muito obrigado. A sociedade vai... Obrigado, agora está ótimo. A sociedade vai te medir baseado nos teus resultados. Resultados financeiros, resultados do seu relacionamento, resultado de quantos amigos você tem no Facebook. Quantos amigos você tem? Eu já tenho que criar um segundo perfil. O meu perfil já está lotado. Eu nem sei quantas pessoas pode ter no Facebook. Alguém tem ideia? 5 mil? Uau! E tem gente criando um segundo perfil. Jesus! Que pessoa popular! As pessoas nos medem baseado em resultados. Mas sabe o que é engraçado? Quando você começa a andar com Deus e alguns resultados acontecem, elas te julgam do mesmo jeito. Elas te julgam do mesmo jeito. Vamos lá no livro de João, você vai entender melhor do que nós estamos falando. Livro de João, capítulo 9. Nós temos uma história muito interessante aqui. Nós temos a história de um cego de nascença. Ele nasceu cego, ou seja, era congênito, ele nasceu assim. E aí os próprios discípulos de Jesus, olharam para aquele cego e tentaram, quem será que é o culpado por ele ser cego? Deus é culpado? Não, os pais dele aprontaram. Por isso que ele está pagando o preço. Não, Deus conhece o futuro, e como sabia que ele ia ser muito pecador, Deus já castigou ele antes da hora, já para ele aprender. Lá no livro de João, capítulo 9, versículo 1, fala assim, acompanha aí comigo, eu estou usando a versão internacional. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença, e os discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Até aí, amém? Nem ele,
nem seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus ou a obra de Deus. Em algumas traduções fala a glória de Deus. Na revista atualizada, a revista corrigida fala para que se manifeste a glória de Deus. Às vezes nós somos tão atacados dentro da nossa casa, enfermidades, situações que nos pegam totalmente de surpresa, um acidente de carro, sei lá, um assalto, um sequestro. Nós estamos sujeitos, nós estamos nesse mundo. E ao invés de, como cristãos, nós tentarmos entender qual é o plano de Deus por trás disso, onde Deus quer nos levar com essa situação, nós apontamos o dedo e dizemos, tá vendo, está em pecado. Ah, perdeu tudo, faliu, mereceu, esbanjou, tá aí, agora tá pagando o preço. A igreja de Jesus não é assim, amém? Você tem que entender, pastor, mas os discípulos mesmo estavam na dúvida. Calma, gente, vamos relembrar um pouco aqui dessa questão. O próprio Pedro, Jesus virou para ele, um pouco antes da ceia do Senhor, quando ele ia ser entregue, ele virou para Pedro e falou, Pedro, o negócio é o seguinte, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Peraí, onde nós vamos chegar aí? Que 3 anos caminhando para Jesus, ao lado de Jesus, vendo o que Jesus fazia, mesmo assim, quando chegou a hora, Pedro negou, quando chegou a hora, outro traiu, quando chegou a hora, outros fugiram e foram embora para Emaús, e assim por diante. Mesmo caminhando 3 anos ao lado de Jesus, a palavra diz que eles ainda não eram convertidos, até que veio o momento da ressurreição e aparição do Senhor. Aí tudo mudou, aí eles foram realmente determinados em seguir ao Senhor. Aí veio o Espírito Santo na sequência e encheu o coração deles. Então nós estamos falando de pessoas que andavam ao lado de Jesus, mas que não entendiam o plano de Jesus. Por isso faz uma pergunta dessa: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Está procurando a culpa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? As pessoas fazem isso conosco. Às vezes, sem querer, nós fazemos isso com as pessoas. Nós ficamos procurando o culpado. Não, mas é porque não ora. Tá vendo? Também não ora, não vai receber. Tudo bem que é uma verdade, mas não é nosso papel julgar. Amém? Não, porque não tem fé. Meu Deus do céu, como não? A palavra diz que Deus deu a mesma porção de fé para todos. Todos têm esse dom. A questão é quem exercita e quem não exercita. E é outra história, não vou entrar nesse mérito hoje. Claro que tem fé, Deus deu. Se Deus deu a todos, está escrito na palavra, todo mundo tem uma porção de fé. A diferença é quem vai ou não pôr em prática. Mas dizer que uma pessoa não tem fé é errado. Nós nos colocamos em situações como desse cego. Jesus passa, ele tem uma necessidade e as próprias pessoas ao lado de Jesus atrapalham o que Deus está fazendo. Sabe, eu vi uma vez uma postagem na internet, eu achei fenomenal. Uma das coisas boas que às vezes a gente encontra por aí nas redes sociais. Tinha um camarada dizendo o seguinte, ele usou numa linguagem bem coloquial, bem jovial, dizendo: Jesus é muito bom, o problema é o fã-clube. Jesus é muito bom, o problema é o fã-clube dele. Às vezes, e eu estou só complementando aquilo que nós ouvimos no domingo passado do pastor Maurício, nós apontamos o dedo, nós mostramos falha, e aí vem Jesus de uma maneira graciosa, como ele está tentando fazer com a minha vida e com a sua vida hoje, e diz: olha, nenhum nem outro, esquece isso. Coisas que não é o pecado que está trazendo. Pastor, você quer dizer que nunca há consequência de pecado? Claro que não. Aquele que pecar, a Bíblia diz, esse morrerá. Há uma consequência direta, uma relação completamente direta sobre pecados e problemas. O que eu estou tentando dizer aqui não é isso. O que eu estou tentando dizer é que em algumas situações da nossa vida,
nós não entendemos. Você vai lá, você revê a sua vida, você vê que você está orando, que você está andando de acordo com a vontade de Deus, que você está se esforçando ao máximo para ser aquela que Deus se agrada, e você fala, não é possível. Se fosse pecado eu já tinha resolvido, mas não é. E talvez você mesmo pode começar a se duvidar e se perguntar, por que isso está acontecendo? Por que uma situação dessa? Por que uma enfermidade? Por que essa dor? Por que esse problema? Por que as portas estão se fechando? A resposta de Jesus é muito simples. A culpa não é dele, não é dos pais, é para que se manifeste a glória, a obra de Deus. Simples assim. Se você continuar, vamos lá no versículo 4, diz assim, Jesus falando que enquanto é dia, precisamos realizar a obra da... O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Graças a Deus por isso. Olha que interessante, Jesus diz o seguinte, está vendo essa situação que esse homem está passando? Tem um propósito. Tem um propósito. Para que se manifeste a obra, a vontade, o desejo, o plano, o reino de Deus, como você quiser chamar. Para que aquilo que Deus sonhou se realize através de alguém na vida dele. E logo na sequência, Jesus deixa mais claro, eu sou a luz do mundo, eu estou aqui. E eu vim para realizar as obras de Deus. Enquanto é dia, não é, essa alusão não é dia ou noite, mas ele está dizendo, enquanto as coisas estão claras, enquanto todo mundo está vendo, aos olhos de todo, e não no oculto, não nas sombras, mas enquanto é dia, diante de homens e todos aqueles que estão ao seu redor, diante da família, diante de amigos, diante de vizinhos, é tempo de realizar as obras de Deus. E aí eu vou fazer uma pergunta bem simples, bem direta. Essa situação que talvez te constrangeu, que talvez te humilhou, que talvez te deixou sendo julgado por alguém, essa situação em si, será que Deus não está querendo te ensinar algo? Será que Deus não quer manifestar a glória dele através dessa situação? Gente, nós temos exemplos práticos no Evangelho. Você já reparou? Já reparou que aqueles que sofreram as piores enfermidades e sofreram ali dores terríveis, porém foram curados de maneira milagrosa pela mão de Deus, são esses que Deus mais usa com poder de cura. Olha que interessante. Aqueles que mais estavam nas trevas, aqueles que mais tinham a vida desregrada, aqueles que tinham tanto ódio no seu coração, geralmente quando essas pessoas têm um encontro com Deus, são aquelas mais fervorosas que querem levar o amor de Deus a todos. Aquele casamento que era impossível de ser restaurado, depois que vem e Deus restaura, geralmente é esse casal que vai lá e serve de modelo para a sociedade. Por quê? Porque Deus quer pegar exemplos de coisas que as pessoas julgam, zombam, desprezam e quer colocar como exemplo para que a glória dele se manifeste. Agora eu vou falar de uma maneira mais prática. Olha aí para a tua vida. Cada um examine a si mesmo. Pelo que você tem sido julgado? Pelo que você tem sido criticado? Pelo que você tem sido humilhado, zombado? Que situação as pessoas colocam empecilhos e falam, tá vendo? Ah, ora tanto, mas olha o problema que tem ali. Quais situações dessa você tem enfrentado? E a resposta do próprio Jesus, isso só acontece para que se manifeste a glória e a obra de Deus na sua vida. E para que você, em meio à luz, em claridade, aos olhos de todos, possa mostrar essa transformação que aconteceu com você e possa levar essa vontade de Deus adiante. Mas aí tem uma parte engraçada, para não dizer estranha. Jesus foi lá, puxou, né? Uma saliva, cuspiu no chão, misturou com o dedo. Credo, que nojento.
Ainda bem que o homem era cego. Eu costumo brincar isso. Eu sempre falo, ainda bem que ele era cego. Já pensou se fosse um surdo vendo a cena? Vem cá, deixa eu colocar isso na sua orelha. É capaz, é muito provável que se ele fosse surdo, imagina se fosse mudo, né? Ele até escutasse, mas não, peraí que eu vou passar esse cuspe na tua boca aqui. Que coisa nojenta, Jesus. Gente, deixa eu fazer uma pergunta simples para vocês. Jesus não podia simplesmente dizer, seja curado? Sim ou não? Lembra do centurião? O centurião romano, que chegou para ele, Senhor, meu servo está enfermo lá na minha casa. Não, eu vou lá, eu vou curá-lo. Não, eu sou homem sujeito à autoridade. Eu entendo bem isso. E o Senhor tem autoridade sobre a enfermidade. Basta dar uma ordem, ele vai ser curado lá. E assim aconteceu. Sim ou não? Por que ele cuspiu? Fez uma meleca. Passou no olho do camarada. Você já parou para se perguntar alguma vez Deus já aparentemente trabalhou de uma forma esquisita na sua vida? Aparentemente Deus já fez uma coisa que parecia não ter lógica, parecia não ter razão. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que nós somos muito, principalmente os homens, são extremamente racionais, metódicos. Deixam de lado as emoções e vamos ver o que é o que não é. Deus sabe como muitas vezes nós nos tornamos frios e pragmáticos. Deus sabe como até mesmo dentro da palavra de Deus, nós começamos a ir para um lado, para o outro, queremos achar argumento bíblico para aquilo. Só que na verdade, Deus só quer operar a obra dele na nossa vida. E aí ele precisa, no bom sentido, mexer um pouco com o nosso mundo, mexer um pouco com a nossa circunstância. E ele vai pegar situações, ele é especialista em fazer isso, situações que o outro olha e fala, o quê? Isso aí não é de Deus não. Imagina, cuspir no chão. Já imaginou a cena? Já imaginou a cena? Olha, eu tô com um problema, mas eu comecei num grupo lá, um tal de Domos, uma reunião na casa, e as pessoas estão lá, e a gente bate papo, e que negócio esquisito. Não preciso disso aí não. Aí vai chegar algum familiar e falar, não, você quer buscar Deus? Busca lá no teu quarto, você pode buscar Deus da tua casa. Isso aí é esquisito demais. Muitas vezes Deus vai trabalhar de maneiras que parecem estranhas aos nossos olhos. As maneiras estranhas, elas podem ser variadas. Elas podem vir como uma coisa nojenta como essa. Não tem por que não dizer, é nojento. Se você não concorda, vamos tentar. Eu posso cuspir no chão, fazer uma terrinha e passar no teu olho, e aí você me responde se é nojento. Eu acho nojento. Deus pode usar de uma situação desagradável. Deus pode usar sim de uma enfermidade para aquecer nossa fé, para voltarmos para Ele, buscarmos a Sua presença. Deus pode usar sim de um problema relacional para transformar situações no nosso coração que Ele jamais transformaria se tivéssemos no comodismo. Deus pode usar sim de situações lá no seu trabalho, lá no seu local de estudo, onde por pressão, por justamente ser zombado, por ficar numa situação de quase perder tudo, é a hora que você deixa ele operar na sua vida. Esse cego não se importou. Ele falou, vamos lá. Jesus passou e deu uma ordem. Jesus fez a parte dele. Amém? Esquisita, não importa. Fez a parte dele. Só que aí ele ficou curado imediatamente, esse homem. O que a palavra fala? Jesus pegou e falou, olha, agora que você está com essa meleca no olho, vai lá no tanque, lava os seus olhos lá. E ele fez, ele obedeceu, ele não duvidou. Eu me lembro da passagem onde uma jovem escrava vira lá ele era comandante da guarda, não é? O Naamã? Era comandante da guarda, né? E ele fala, olha, ele tinha lepra. E essa escrava, que era judia, era de Israel, disse para ele, olha, Deus mandou você se lavar 7 vezes no Rio Jordão. O camarada, a primeira coisa que respondeu foi o quê? Eu? Vou entrar nesse rio? Esse rio sujo? Os rios da minha cidade são muito mais limpos. A
acaso não tem rios melhores? Eu não vou fazer isso. Já pensou? Você está lá com um problema sério, aí vem a voz do Senhor e fala: fulano, mergulhe 7 vezes no Tietê. E aqui, perto do centro de Santana de Parnaíba, quando a coisa borbulha mais ainda. Quem conhece a região ali do centro histórico sabe do que eu estou falando. Mergulhe 7 vezes no Tietê. Ou então lá em Pirapora, quando sobe a espuma. Eu? O que aquela jovem escrava falou? Meu Senhor, acaso se Deus te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Para se curar dessa lepra? Quanto mais dar 7 mergulhos num rio. Às vezes Deus vai pedir coisas para a gente, para se envolver com a obra dele. E quando eu falo se envolver, não é só ficar pegado à igreja ou fazendo algo na igreja, mas se envolver com o reino dele, proclamar o amor dele, abraçar os inabraçáveis, sabe, dar atenção àqueles que necessitam, estender a mão para quem precisa. Às vezes Deus está nos chamando a algo e nós falamos: não, isso é esquisito para mim, eu não tenho hábito. Vou confessar algo para vocês. Eu tinha muita dificuldade com velhinhos, com pessoas idosas. Eu tinha muita dificuldade. A minha avó paterna, quando ela faleceu, praticamente os últimos meses de vida dela, ela estava tão mal que ela teve que ficar numa espécie de clínica de repouso. A questão de saúde dela estava muito delicada e não dava para cuidar dela, não havia recurso para manter uma enfermeira, tudo mais. E colocaram ela numa clínica. E essa clínica, eu visitava sempre ela, toda semana eu ia com meu pai visitá-lo. E você olhava assim aquele ambiente, todos aqueles velhinhos tão enfermos, tão necessitados. A família estava sempre, não era asilo, aquela coisa que você larga o coitado lá, não, era uma clínica, mas toda a família sempre estava lá no final de semana, eles tinham atenção, mas você via que a debilidade física deles. E eu acompanhei isso por meses, né? Eu ia toda semana com meu pai, todo final de semana, até que ela faleceu. E eu não sei porquê, eu fiquei com, sabe, um mal-estar, aquela coisa, eu não gosto de entrar em ambientes que tenha, sabe, um asilo, uma coisa assim, uma clínica, uma geriatria, porque me trazia memória, aquilo me fazia muito mal. E aí, determinada época que eu estava trabalhando lá em Pirapora, o asilo municipal, ele estava precisando de uma série de apoios, de ajudas, e o Espírito Santo ficava me inquietando: vai lá e ajuda. E eu pensava: poxa, mas Deus, o Senhor sabe que eu sei que é esquisito falar, mas eu tinha pavor de velhinho. Eu tinha pavor, eu me sentia, né, desconfortável, eu me sentia angustiado. E eu fui uma vez, saí mal de lá, saí mal. Você vê, né, principalmente, muitos deles tinham sequelas seríssimas de AVC, outros Alzheimer, então não sabia o que estava mais falando, era um ambiente muito pesado para mim. E Deus continuou inquietando: vai de novo. E eu falei: Deus, mas eu não gosto. Pastor, você está dizendo que não gostava de visitar os velhinhos? Ué, vou mentir para vocês, eu não gostava. Eu ia no orfanato na maior alegria, eu ia em uma prisão com o maior prazer. Mas quando o assunto era idoso, eu me sentia mal, porque eu lembrava aquela situação da minha avó. E aí eu comecei a ir, e toda semana, por causa do trabalho, inicialmente eu tive que começar a ir naquele asilo. Sabe o que é interessante? Eu percebi que Deus estava querendo manifestar a obra dele. E quem tinha que ser tratado era eu. Um problema muito maior relacionado a toda essa falta de perdão, as questões familiares. Eu não vou entrar em mérito aqui, mas é muito delicado. Essa minha própria avó, ela causou problemas sérios à família, e a família causou problema um ao outro, virou uma bagunça. E aí Deus começou a me curar, e eu comecei a entender que não era só o fato de ver um idoso ali sofrendo com males, com a sua saúde debilitada, mas me trazia à tona todo o problema que seguiu por mais de 1 ano depois da morte dela sobre a minha família. Aquilo me trazia à tona, e me trazia falta de perdão, ira, me trazia sentimentos horríveis. E Deus começou a me tratar ali.
no lugar que eu menos queria, dentro de um asilo. Pastor, por que você está contando isso? Eu estou contando isso porque Deus pode cuspir no chão, passar no seu olho para que você enxergue algumas coisas. Deus pode usar de uma situação nada agradável. Não estou dizendo que Ele vá fazer isso, mas às vezes acontece. E você tem que ser sábio o suficiente para entender que se tal situação está aparecendo e você não gosta de lidar com isso, a fuga não é uma solução. Fingir que não está acontecendo não é uma solução. Ignorar o que Deus está te falando não é uma solução. Só vai adiar o problema e você vai continuar com ele. Agora, a partir do momento que você falar, tá bom, Senhor, eu não entendo, eu acho isso esquisito, eu acho isso nojento, eu não gosto nem um pouco do que o Senhor está fazendo, mas eu tenho um problema e o Senhor é a solução. Eu vou me render, eu vou deixar o Senhor trabalhar comigo. E diz que ele obedeceu. Jesus fez a parte dele, o homem fez a outra. Jesus virou para mim, vai lá para o asilo, não quero. Vai. Só porque o Senhor está mandando. Deixamos bem claro isso. Lembra de Pedro, né? Senhor, já pesquei a noite inteira, não peguei nada. Eu estou mandando, vai lá para o alto mar, naquele lado e lança a rede. Só porque o Senhor está falando. Eu vou. Gente, não tem pecado nisso, em ser sincero. Não tem pecado em falar, Deus, eu não gosto de fazer isso. Deus, eu não... Olha, se você... Vou dar um exemplo bem prático. Eu não gosto de orar. Tá bom, fala isso para Deus. Não, Deus vai ficar bravo. Você acha que Ele já não sabe disso? Você não gosta de orar? Fala a verdade. Deus, eu não gosto de orar. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou orar um pouquinho. Deus, olha, eu não gosto de ler Bíblia. Me cansa, me dá sono. Netflix é muito mais legal. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou ler um versículo por dia. Ou eu vou ler o mesmo versículo uma semana inteira, o mesmo. Até eu entender o que o Senhor está falando comigo ali. Nós precisamos começar a deixar Deus trabalhar do jeito dele. Deus manda, fala, vai pro tanque. Nós temos que ir pro tanque. E aí eu quero ler com você o seguinte. Vamos pro próximo? Se você vê as pessoas que conheciam aquele cego, ao invés de ficar feliz pelo cara, eu tô feliz porque a tua vida mudou. Não, eu tô bravo com você porque você tá indo para Jesus. Diz assim, que os seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, porque ele era cego desde do momento de nascimento e mendigava, disseram, não é este o mesmo homem que costumava ficar ali sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo, sou eu que era aquele mendigo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-nos eles. Gente do céu, os vizinhos. Quem tem vizinho aqui? Vizinho é uma bênção. Vizinho é uma bênção. Tem um muro com muro ali, ó. Olha o perigo do que eu vou falar aqui. Vizinho é uma bênção. O cara foi curado. Ele nasceu cego, agora ele vê. E a dúvida é, como pode? Não estava falido? Como está com um carro novo? Não estava indo para leilão judicial? Como assim investiu e comprou outra casa? Peraí, não estava para se separar? Eu ouvi um boato que eles iam se separar, eles já não estavam meio se falando. Como assim estão andando de mãozinha dada no condomínio? Vizinho é uma benção. Desde que seja de Jesus. Se não for de Jesus, não é uma benção. Não tenho medo nenhum de afirmar isso. A Bíblia diz que não tem meio termo. Não existe em cima do muro. O muro pertence a Satanás, vamos entender assim. Quem causa divisão e muro causa divisão é Satanás. Então, ou você está do lado de Deus ou está do lado de Satanás. Se você está em cima do muro, o muro é dele. Então você já é de Satanás, não tem meio termo. A questão é que aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, trazendo de uma maneira mais clara, parando a brincadeira. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os de Deus. Aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles estão sujeitos a infernizar a tua vida. É assim que funciona. Eu estou
estou sujeito a infernizar a tua vida se eu não for guiado pelo Espírito de Deus. Não sou melhor que ninguém. Basta eu sair lá fora. Basta uma semana meio desviado, fora do centro da vontade de Deus. Pronto, eu sou um agente de inferno na tua vida. É assim que funciona. Todos nós somos assim. Ao invés de se alegrarem, perguntaram: mas como pode? Como? Eu não vou ler o texto todo que é longo, mas alguém disse: foi Jesus. Sabe qual foi a reação das pessoas? Jesus. E quando foi que aconteceu isso? Foi num sábado. Não pode fazer isso de sábado, Jesus. Não, tá errado. Tá errado. O cara é cego, deixa ele cego. O cara tá com um problema, bem feito, para ele aprender, para ele orar, para ele pagar os pecados dele. Se a gente pular, vamos pular logo para o final, que o tempo já está curto. Chamaram o homem de novo para interrogar ele. Ninguém se contentou quando ele falou: foi Jesus, eu estou feliz, agora eu enxergo, ele fez assim, fez assado, passou um cuspe lá no meu olho e eu estou curado, mandou eu lavar, lavei e eu estou enxergando. As pessoas não se conformavam. E aí perguntaram pela segunda vez, versículo 24, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, ainda usando o nome de Deus, diga a verdade. Tipo, seu mentiroso, sabemos que esse homem que te curou, esse tal de Jesus, sabemos que ele é pecador. A resposta do homem foi a mais linda que eu já vi na Bíblia: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo.